Graças e paz, irmãos, boa noite. É bom estarmos aqui, o dia do Senhor, para ouvir a sua palavra. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Salmo de número 130. Salmo de número 130. Salmo de número 130. Todos acharam? Acompanhe atentamente a voz do Senhor. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa a redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, teu povo está reunido e ansiando por ouvir a tua voz. Como o Senhor já tem falado conosco nessa noite, nós te rogamos que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e continue falando aos nossos corações. Que Cristo, Senhor, seja exaltado, amado e louvado. Em nome dele, a quem oramos. Amém. Irmãos, provavelmente você já ouviu falar de um pastor batista chamado Charles Spurgeon, que foi muito usado por Deus na sua época. Provavelmente você deve ter algum livro ou material dele. E, contudo, muitas vezes nós vemos aquele homem usado por Deus, mas muitas vezes nós não percebemos como foi o processo de que levou ele até chegar até Deus e ser usado por ele. Por isso, eu gostaria de falar aqui um pouco do seu relato sobre a sua conversão. E ele próprio diz o seguinte: eu, às vezes, penso que poderia estar em escuridão e desespero. Até agora, se não fosse pela bondade de Deus em enviar uma nevasca num domingo pela manhã, enquanto eu estava indo para um lugar de adoração. Quando certo lugar eu não poderia ir por causa da neve, da nevasca, eu desci a uma rua secundária e fui para uma pequena igreja metodista primitiva. Naquela igreja deveria ter entre 12 a 15 pessoas. Eu tinha ouvido falar dos metodistas primitivos e de como eles cantavam tão alto que dava dor de cabeça nas pessoas. Mas isso não importava para mim. Eu queria saber como eu poderia ser salvo. E se eles poderiam me contar isso, eu não ligava o quanto eles faziam a minha cabeça doer. Um homem de aparência muito magra, um sapateiro, alfaiate ou algo do gênero, subiu ao púlpito para pregar. O texto era:
Profeta Isaías, capítulo 45 e o verso 22, e o texto dizia o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Ele nem mesmo pronunciava as palavras corretamente, mas isso não importava. Havia, pensava eu, um vislumbre de esperança para mim naquele texto. Então ele, levantando as mãos dele, gritava como um metodista primitivo poderia fazer: jovem, olhe para Jesus Cristo, olhe, olhe, olhe. Você não tem que fazer nada além de olhar para Jesus Cristo e viver. Eu vi imediatamente o caminho da salvação. Eu não sei o que mais ele disse. Eu não notei muito isso. Eu estava cheio com apenas um pensamento. Assim como a serpente de bronze foi levantada e as pessoas somente olhavam e eram curadas, assim era comigo. Eu tinha esperado fazer 50 coisas, mas quando eu ouvi a palavra, olhai, que fascinante. Palavra que parecia para mim. Eu olhei, até quase não poder olhar mais. Ali então, as nuvens se foram e a escuridão tinha desaparecido. Naquele momento, eu vi o sol. E eu poderia ter levantado naquele instante e cantado mais alto do que todos eles, por causa do precioso sangue de Cristo Jesus. E a simples fé que olha somente para Ele. Que alguém tivesse me dito isso antes. Confie em Cristo e você será salvo. Esse é o relato, irmãos, da conversão de Charles Spurgeon. Contudo, irmãos, dito tudo isso, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: em Deus temos esperança. O salmo, como nós vemos, irmãos, ele é um salmo de romagem, que eram salmos, como falei pela manhã, que eram recitados e cantados durante as peregrinações de Jerusalém. Ele faz parte, irmãos, dos salmos que são conhecidos como salmos penitenciais, que são um grupo de 7 salmos que são orações de profunda tristeza, contrição e súplica pelo perdão de pecados. Lutero se referia a esses salmos como salmos paulinos, pois esses salmos pulverizavam todo o mérito humano e nos ensina a desnudar nossas cabeças diante de Deus e confessar: é tão somente pelo perdão, nunca por qualquer mérito, por meio de remissão, não por satisfação. O Salmo 130, irmãos, é um hino anônimo que foi escrito durante o período pós-exílico, que expressa o modelo perfeito de um pecador e de uma nação que reconhece sua total capacidade diante de Deus e se agarra unicamente na graça soberana e no perdão divino. Este salmo expressa um profundo clamor por misericórdia, refletindo um estado de desespero, contudo, em esperança em Deus, onde o salmista ora do fundo da sua alma, uma aflição profunda por causa do seu pecado. O Salmo 130, irmãos, é uma confissão de uma pessoa que se sentia no fundo do poço dos pecados, mas chegou a conhecer a graça e a bondade de Deus e a receber perdão. Então, irmãos, em primeiro lugar, em Deus temos esperança quando reconhecemos a nossa situação. Veja o que nos diz, irmãos, os versos de número 1 e 2. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista, irmãos, começa com uma oração falando da sua situação, da sua condição desesperadora. Ele clama ao Senhor do profundo, o que simboliza aqui a profundidade do seu sofrimento por causa dos seus pecados.
O salmista, irmãos, ele não está clamando aqui por livramentos externos ou de enfermidades físicas. Ele está lidando com o peso terrível de suas iniquidades contra um Deus que é santo. O uso da palavra aqui, irmãos, profundezas, sugere uma condição desesperadora em águas profundas, produzindo assim um abismo entre si e Deus, ocasionado por causa do pecado. O pecado, irmãos, ele traz sobre nossa vida um abismo profundo, onde nos separa constantemente de Deus. Por causa disso, irmãos, nós percebemos que, como Jonas, nas profundezas do mar, ele clama ao Senhor de um profundo abismo. Jonas, irmãos, capítulo 2, versos 2 e 3, após ele estar no ventre de um peixe, na barriga de um peixe, no fundo do mar, Jonas começa a orar e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Perceba, irmãos, que mesmo diante de uma grande profundidade, isso não impediu o salmista de chamar, de clamar, de gritar pelo Senhor. Foi no fundo do poço que ele clamou ao Senhor. Por mais que o pecado seja algo terrível, ele não nos impede de orar a Deus. Certa vez, e quando eu estava lendo esse salmo, eu lembro muito bem da época quando eu era pequeno, e ia para o sítio da minha avó, e naquela época tinha muita cacimba, e na cacimba era onde a gente tomava banho e bebia água ao mesmo tempo, uma água bastante gelada, onde tinha até aqueles peixes que a gente chama de peixe guaru, né? Então, a situação era uma situação inusitada. Contudo, minha avó sempre dizia: olha, nunca vá sozinho, sempre vá acompanhado. Por quê? A sabedoria da minha avó. Porque se eu cair naquela cacimba, provavelmente, se eu estiver sozinho, ninguém vai ouvir. Contudo, se alguém estiver comigo, me acompanhando, e acontecesse uma situação dessa, estaria ali alguém para me socorrer. Contudo, irmãos, a ideia é exatamente essa. O salmista fala do fundo de uma cacimba. Contudo, irmãos, o que eu acho interessante aqui é que ele não fala de do fundo da cacimba como se estivesse com as águas no pescoço e ele estivesse gritando. A ideia, irmãos, é que as ondas cobriram, que as águas cobriram a sua cabeça. E aí eu fico pensando, como é que se grita debaixo d'água? Como é que se grita, irmãos, debaixo d'água? Ninguém vai escutar. É por isso que a ideia é exatamente essa. No fundo do poço, no fundo da água, quando as águas sobrevinham sobre a minha cabeça, eu gritei, aquele que ouve o meu pedido de socorro. Irmãos, é exatamente que nos ensina aqui que o pecado ele pode nos afundar como um jovem que cai dentro de uma cacimba escura, fria e profunda. Porém, mesmo que as águas cubram nossa cabeça, podemos chamar o Senhor. Não existe, irmão, situação desesperadora a qual nós não podemos clamar socorro pelo Senhor. É por causa disso, irmãos, que um homem chamado Richard Sybers, ele disse o seguinte: há mais misericórdia em Cristo do que pecado em nós. Portanto, não pode haver perigo em lidar profundamente com o pecado. É melhor ir machucado para o céu do que inteiro para o inferno. O salmista, irmãos, ele não encobre o seu pecado. Ele o confessa. Ele não chamou outros para falar dele com prazer. Ele contou ao Senhor, suplicando por sua graça e reconhecendo a gravidade dos seus pecados. Ele estava, irmãos, profundamente consciente da sua necessidade. E se dirige a um Deus que está atento às nossas orações.
Perceba aqui, irmãos, que o salmista, ele não clama a outra pessoa qualquer, ele clama ao Senhor, que está pronto para nos ouvir. Quando, irmãos, nós não servimos o Senhor, e quando a profundidade, o Espírito Santo começou a tocar no seu coração, você estava sentindo o peso do seu pecado. Você chegou a conversar com seu amigo que não era crente naquela época, você também não era crente? Ele não queria lhe ouvir. Você abria o seu coração falando da sua angústia, da sua aflição, do seu sofrimento. Ele não estava nem aí, porque, irmãos, ele queria se afundar cada vez mais no pecado. Enquanto a sua situação era desesperadora e você queria sair dali. Por causa disso, irmãos, o texto fala sobre estejam alertas os teus ouvidos. Essa palavra sugere que Deus está em um estado de prontidão para ouvir, aumentando a expectativa de que Ele está disposto a responder. A expressão súplicas evoca a imagem de um coração que se derrama diante da presença do Senhor de forma fervorosa e sincera. Mesmo, irmãos, que estejamos completamente perdidos, no auge da angústia, no fundo do desespero, com o espírito abatido e sombrio, afundado e desanimado, mesmo nas maiores profundezas, temos o privilégio de clamar a Deus e de sermos ouvidos. Se lembre, irmãos, daquilo que Jesus diz em Mateus 9, verso 12 e 13, quando ele diz: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, esse salmo, inspirado por Deus, trata da nossa própria experiência. Como é que você chegou ao Salvador? Como você chegou até essa igreja? Como você chegou a Cristo? No fundo do poço, na angústia da sua alma. As portas se fecharam, os amigos te abandonaram, a doença chegou, o pecado tinha te levado a um abismo profundo, e foi nesse exato momento, nessa exata hora que você clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É exatamente, irmãos, quando tudo aquilo que nós temos segurança nesse mundo, quando nós somos despidos de qualquer autoconfiança, é que podemos clamar ao Senhor por misericórdia. É por isso que muitas vezes o Senhor nos deixa ir até o fundo do poço. O fundo do poço, irmãos, é um lugar horrível, é um lugar de escuridão, é um lugar frio, totalmente, irmãos, como esse salmista, de desespero. Contudo, é exatamente no fundo do poço que Deus está lá, ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua oração. Por isso, irmãos, mesmo diante da profundidade do seu pecado, diante da natureza terrível do pecado, o salmista, ele clamou ao Senhor. E ouviu da boca do próprio Cristo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. É quando temos, irmãos, o reconhecimento da nossa total incapacidade que nós vamos buscar o Senhor. Por causa disso, irmãos, antes que alguém possa se revestir da justiça de Cristo, ele precisa ser despojado da sua própria justiça. As mãos precisam estar vazias. Deus não pode encher um homem que já está cheio de si mesmo. O primeiro passo para não perdermos a esperança é reconhecer a nossa situação e perceber como o pecado nos levou para longe do Senhor e o suplicarmos do lugar em que estamos. Alguém certa vez disse de maneira sábia: enquanto o pecado não for amargo para nós, Cristo nunca será doce.
Enquanto o pecado nunca for amargo para nós, Cristo nunca será doce. Por causa disso, irmãos, nós devemos colocar a nossa esperança em Deus diante da situação que o pecado pode nos levar e nos afastar diante de Deus. Nas profundezas, podemos, irmãos, assim clamar ao Senhor. É por isso, irmãos, que quando o Senhor nos salva, quando nós entramos nos portões da graça do Senhor, aquele que sabe onde foi que Deus o tirou, do lugar que Deus o tirou, ele fala aqui como o próprio Charles Spurgeon, se eles estavam gritando alto, agora eu quero gritar mais alto ainda. Por causa disso, irmãos, em Deus temos esperança. Mas podemos também, irmãos, diante disso, como diz o hino, eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. A doutrina romana nos ensina a confiar nas nossas obras e nas obras dos santos. Porém, a doutrina bíblica nos ensina a clamar unicamente no nome de Jesus. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vamos perceber que em Deus temos esperança quando buscamos o perdão. Veja o que nos diz, irmãos, o verso 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Observar, irmãos, as iniquidades é o mesmo verbo que é usado para guardar uma aliança ou guardar um tesouro. Indicando que se Deus concentrasse sua atenção nas nossas ofensas, nos nossos pecados, nada lhe escaparia. Esse termo, irmãos, não se refere apenas a um ato pecaminoso, mas a iniquidade em sua essência. O salmista, ele reconhece que nenhuma pessoa está livre dessa mancha profunda, que é o pecado. Romanos 3, verso de número 10. Como está escrito, não há um justo sequer. Se Deus, irmãos, tomasse nota de cada ação nossa, até as melhores delas, inclusive até as nossas orações, ele encontra pecado. Pois não há um homem que faça o bem e nunca peque. Charles Spurgeon, ele tem uma frase onde ele diz o seguinte: quando já oramos sobre nossos problemas, é bom orar sobre nossas orações. Muitas vezes, irmãos, até as nossas melhores obras estão manchadas com a mancha do pecado. É por isso que Isaías nos diz que até as nossas melhores obras para Deus muitas vezes são como trapo, irmãos, de imundícia. Porque mesmo, irmãos, diante das nossas boas obras, o pecado não nos deixa de acompanhar. É por causa disso, irmãos, que o Salmo 103, verso 10 nos diz o seguinte: ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Imagina você, se nós tivéssemos uma tecnologia onde pegássemos, colocássemos um cabo no seu coração, na sua mente. Apenas, irmãos, por algumas horas. Não muito tempo, por algumas horas. E colocasse, fosse dar para espelhar no telão, na televisão da igreja. O que é que você acha que aconteceria? Será que a sociedade, as pessoas ao seu redor, ia olhar para você com os mesmos olhos? Contudo, irmãos, nós percebemos que mesmo Deus Santo, que conhece o nosso coração, que conhece as nossas iniquidades, Ele não nos retribui como merecemos. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizer o seguinte: Deus conhece o meu coração. E você não teme?
E você não tem medo que Deus conheça o seu coração? Você que é íntimo da sua esposa, uma só carne, você teria a coragem de revelar todo o seu coração para ela? Você, esposa, teria a coragem de revelar todo o seu coração para o seu marido? Todos os pensamentos, tudo aquilo que está nas entranhas? Porém, irmãos, mesmo Deus, sabendo da gravidade das nossas iniquidades, Ele não nos trata como merecemos. E aí, irmãos, ele traz a ideia aqui, quem então subsistirá? A ideia agora, irmãos, é de um tribunal. Contudo, irmãos, esse tribunal não é de um juiz injusto. Não é de um juiz que aceita suborno. Não é um juiz que aceita as coisas erradas. É de um justo juiz, santo, que está diante de você. E agora o salmista diz, quem pode permanecer na presença de Deus? Quem de nós, irmãos, podemos permanecer na presença de Deus? Por causa disso, irmãos, nós percebemos que isso não sugere que Deus ignore o nosso pecado. Mas caso Ele o tratasse com rigor a santidade que exige, retendo cada ofensa para acerto de contas, o resultado seria devastador. Contudo, irmãos, nós percebemos que nós temos um advogado. Temos um advogado, irmãos, que entra nesse tribunal. 1 João 2, verso 1 vai nos dizer isso. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, irmãos, nós só podemos estar diante da presença de Deus por meio de Jesus Cristo. E é exatamente aqui, irmãos, que nós devemos entender algo muito sério. Deus não seria injusto se Ele não punir os nossos pecados. Que juiz é esse, irmãos? Que um ladrão rouba um celular, rouba um carro, que assassina uma pessoa e sai impune. Que juiz é esse? Contudo, irmãos, nós percebemos aí que Deus não nos pune, porque Ele já puniu Jesus Cristo em nosso lugar. É por isso que Ele é o nosso advogado. Junto ao Pai, Ele é aquele, irmãos, que pega a todas as acusações do povo de Deus e levou sobre si na cruz do Calvário. Ele, somente Ele, pode permanecer diante do Pai e interceder por nós. Por causa disso, irmãos, nós percebemos então que o perdão de Deus não é conquistado nem merecido. Ele é uma prerrogativa divina, concedida unicamente por causa de Cristo. O perdão é um ato de graça e misericórdia, onde a ofensa é retirada e o relacionamento é restaurado. Veja aqui, irmãos, a conexão entre o perdão e o temor. É essencial, pois o versículo sugere que o perdão recebido deve levar o indivíduo a um respeito e reverência mais profunda por Deus. É por isso que nós cremos na doutrina da justificação. Mas a doutrina da justificação, que é aquilo que Cristo nos justifica diante do Pai, como o nosso advogado, é acompanhado pela santificação. Quem for justificado, ele passa agora a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Quem foi perdoado, ele agora passa a ter outro relacionamento com o Senhor. Porque, irmãos, através do ato de perdoar, Deus não apenas remove a culpa, mas transforma a dinâmica da relação, levando o crente a uma atitude de adoração e respeito. Por causa disso, irmãos, e aqui eu acho algo fantástico, e aí, irmãos, não tem coração que não se derrete. Não tem coração que diante de uma verdade dessa pode permanecer, irmãos, duro.
Ele tem que amolecer. Porque nesse momento agora o cenário muda. Perceba, o juiz, ele sai. Quem entra agora é o Pai. Percebe, irmãos, que nós percebemos que o juiz que deveria nos punir, agora entra em um relacionamento conosco. Por isso o crente, ele nunca deve temer o juízo final. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Nenhuma sequer. Para aqueles que têm um advogado, para aqueles que foram justificados por Cristo Jesus, não há condenação. Por causa disso, irmãos, no dia do juízo, podemos manter confiança, pois o perfeito amor lança fora o medo da condenação. O juízo final, irmãos, não é para que nós crentes que já fomos justificados por Cristo venhamos a temer. Porque, irmãos, o perfeito amor, saber que Deus não é agora o nosso juiz, mas é o nosso Pai, faz com que o medo seja lançado fora. Quem deve temer, irmãos, para o dia do juízo final é aqueles que não estão em Cristo Jesus. Esses sim devem ter medo. Esses sim, irmãos, devem olhar para si e buscar em Cristo salvação. Por causa disso, irmãos, a doutrina da justificação pela fé nos ensina que o homem é justo diante de Deus por causa da obra de Cristo em nosso lugar. Por isso não somos condenados, ao mesmo tempo que o homem é santificado por Cristo, tendo um novo relacionamento com Deus e com os homens. Quando buscamos por perdão, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele que faz, Ele que satisfaz a justiça de Deus. Por isso, não somos consumidos. A gratidão pelo perdão produz muito mais temor e reverência a Deus do que todo pavor inspirado pela punição. Nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Você sabe, irmãos, qual é a diferença de medo e temor? O medo, irmãos, faz com que nos afaste do Senhor. Você se lembra do pecado de Adão e Eva? O que eles tiveram? Medo. Se esconderam. Temor. Ele nos ensina a ter respeito, mas nos aproxima de Deus. Porque o medo, irmãos, é para aqueles que receberão castigo eterno. O respeito e a reverência é por aqueles que têm Deus como Pai. Por causa disso, irmãos, em Deus temos esperança. E em terceiro lugar, irmãos, em Deus temos esperança quando esperamos nele. É o que nos diz do verso 5 a 8. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, a quem o salmista espera? Ele espera no Senhor e na sua palavra. E esse texto, irmãos, pode significar tanto aqui como uma resposta da oração. Ele confessou seu pecado, ele reconheceu seu pecado, ele confessa o seu pecado, agora ele está esperando por uma resposta de Deus. Como também, irmãos, ansiar por uma comunhão mais profunda com Deus perdoador. O salmista aqui, irmãos, não espera por saúde, nem prosperidade. Tampouco anseia por ouro e nem por prata. É por isso, irmãos, que hoje eu entendo que quando eu não fazia parte de uma igreja bíblica e eu entrava lá, meu coração ficava angustiado. Porque era só prata e ouro, prata e ouro, prata e ouro. Olha, o cheque vai ser assinado, seu carro vai sair. Eu disse, mas eu fui perdoado.
Eu não quero saber da prata e do ouro, eu quero saber de Jesus. Eu quero que Cristo seja exaltado. Eu quero ansiar cada dia por estar na sua presença. O que vale a prata e o ouro, ao contrário. Eu deixei a prata e o ouro por Jesus. E você está me falando agora que eu preciso da prata e do ouro? Não, aqui, lógico, irmãos, nós sabemos que Deus nos abençoa com prata e ouro. Mas nós não estamos aqui por causa da prata e do ouro. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Por causa de Jesus. E aí uma coisa que me chamou a atenção, eu disse, olha, agora essas igrejas já têm um problema. Porque é uma igreja, irmãos, que na totalidade só vai ter pessoas que têm necessidade. Porque se é prata e ouro, quem já tem prata e ouro vai fazer o que lá? Mas quando nós falamos de Jesus, irmãos, todos têm necessidades de arrependimento. Porque Cristo é maior do que a prata e o ouro. Então, irmãos, quando o salmista diz, espero na sua palavra, a origem e a força da sua espera está nisso. A palavra de Deus é uma palavra fiel e digna de inteira aceitação, e as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Irmãos, se ele disse que se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Isso é uma verdade, irmãos, contida nas Sagradas Escrituras. Por isso que o salmista espera na palavra de Deus. Em segundo lugar, como é, irmãos? Veja, como é que ele aguarda? Mais do que os guardas, pelo romper da manhã. O guarda ou sentinela do alto de uma torre vigia a cidade durante a noite. Então, nós percebemos que o guarda, irmãos, ele ansiava ardentemente pelo romper do dia, pela luz da aurora, quando ele poderia descansar. Quem já serviu, irmãos, no exército, ou prestou algum serviço que teve que ficar a noite inteira, irmãos, de vigia, de guarda, não sabe como é ansiar para que o sol apareça. Como isso traz, irmãos, esperança no nosso coração. Saber de que o dia está raiando. Eu me lembro quando eu servi o exército, como eu ficava, irmãos, ansiando para que a luz chegasse. Era tão ruim, irmão, você passar a noite todinha acordado, tendo que ficar lá de vigia, e ao mesmo tempo, irmãos, vigiando o quartel para que ninguém entrasse. E você tem que ficar de fato, de guarda, atento, sem piscar o olho, porque senão você vai perder a sua vida. Por isso, irmãos, aquele que está de serviço, como guarda, ele anseia para que o dia chegue e ele possa descansar, sair do posto. Por causa disso, irmãos, a repetição aqui mostra a intensidade do desejo. O salmista não está simplesmente esperando que uma situação mude. Ele está esperando pelo próprio Senhor. A verdadeira oração não é um mero dever cumprido. É a alma que respira na atmosfera da presença divina. É o anseio do coração que encontrou no Senhor o seu tesouro supremo. É por isso que o Salmo 42, verso 1 nos diz o seguinte: como suspira as coças pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ele está com fome de Deus, ele está com sede da presença de Deus, ele quer ter mais comunhão com Ele. A presença do Senhor, irmãos, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo desejável, não é um peso, ela traz alegria e não sofrimento. Irmãos, estar na casa do Senhor, diante dos santos de Deus, e saber que o Senhor está no nosso meio, deve trazer, irmãos, alegria, não enfado, não dor, não cansaço, mas plena, irmãos, profundidade em querer mais, e mais, e mais, e mais do Senhor. É por isso que quanto mais oramos, mais queremos orar. Quanto mais lemos a Bíblia, mais nós queremos ler a Bíblia, porque nós ansiamos pela presença do Senhor.
acima de tudo, irmãos, isso é uma visão escatológica que aponta para o futuro, quando nós estaremos com Cristo, sem dor, sem sofrimento, sem pecado, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós estamos ansiando pela volta de Cristo. Podemos cantar como muitos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou será que nós precisamos cumprir o nosso projeto nessa vida primeiro? Será que você pode dizer onde você está agora sentado, Senhor, se o Senhor viesse hoje, Pai, como seria bom, como eu estaria feliz, ao ponto que o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, eu queria estar com Cristo. Estar com Cristo é infinitamente melhor, porque para mim tudo é perca. Tudo aqui é perca, mas pelo amor aos irmãos, eu ainda tenho que ficar aqui, mas eu queria mesmo era estar com o Senhor. Será que você pode dizer isso intimamente com o Senhor? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não por causa da sua situação. Muitas vezes nós queremos que Jesus venha porque a gente está passando por uma situação de dificuldade. Mas você não está querendo o Senhor, você está querendo sair da dificuldade. Eu quero saber na bonança, na prosperidade, na vida boa que você tem hoje. Você queria que Jesus voltasse? Ou você quer viver mais um pouquinho nesse mundo? Por causa disso, irmãos, nós vemos o anelo do salmista pela presença do Senhor. E isso só tem, irmãos, daquele que tem o coração que foi perdoado. Por causa disso, irmãos, nós, em continuidade, o texto vai nos dizer também que o salmista perdoado é agora um pregador, uma testemunha viva a exortar a nação de Israel a também esperar no Senhor. Aqueles que foram alcançados pela graça devem ser instrumentos nas mãos de Deus para proclamar a graça. A ideia, irmãos, é que essa esperança, esse desejo, esse anelo que nós temos para estar com o Senhor deve agora sair de nós e alcançar todos que estão ao nosso redor, inclusive a nação de Israel, inclusive a igreja do Senhor, que é nós, a nação de Israel. A igreja deve ser, irmãos, cada dia mais impactada pela presença do Senhor. E é por isso, irmãos, que quando nós estamos aqui, na casa de Deus, ouvindo a palavra dEle, cantando os louvores dEle, oh meu Deus, como nós queremos estar com o Senhor. O que fazemos aqui, pense bem, irmãos, não é algo carnal, não é algo humano, é algo espiritual. A fome que nós temos e anelamos pelo o Senhor é porque o Espírito Santo habita em nosso meio. É por causa disso que Paulo disse que só podem entender a mente de Cristo aqueles que têm a Cristo. Por causa disso, irmãos, nós podemos também perceber que no Senhor há misericórdia e copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Redimir aqui, irmãos, significa a libertação de uma pessoa mediante o pagamento de um preço. O Salmo contém aqui, irmãos, exatamente uma profecia acerca de Jesus, que nos comprou, não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, é livre no Senhor Jesus Cristo. Ele pagou por todos os nossos pecados. Por causa disso, Tito 2,14 nos diz, o qual se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dito tudo isso, irmãos, temos algumas aplicações para nossas vidas. Em Deus temos esperança quando reconhecemos a nossa situação. Quanto mais profundamente reconhecemos nossa miséria, mais profundamente percebemos a grandeza da graça de Cristo e naquilo que Ele fez por nós. Se nós não reconhecemos que estamos doentes, nós não vamos procurar um médico.
E às vezes, irmãos, essa é a nossa triste situação. É a nossa falta de reconhecimento. Isso acontece muito. Quando você está evangelizando, é muito comum ouvir: Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. A falta de reconhecimento da sua necessidade de um Salvador. É por isso que a gente sempre diz, quando entra numa casa e está evangelizando, a pessoa meio que se assusta, porque nós dizemos: eu sou um assassino. Misericórdia, um assassino entrou na minha casa. Porque a Bíblia diz que à medida que nós tenhamos raiva de alguém no coração, nós já matamos. Eu sempre pergunto: você nunca matou não? Ele diz: eita, eu já matei muita gente. Então, irmãos, é o nosso reconhecimento da nossa necessidade. Além disso, em Deus temos esperança quando buscamos o perdão. Quando pecamos, nossa tendência pode ser fugir de Deus. Há perdão em Deus, porque é uma cruz e nela a justiça de Deus foi satisfeita e por isso você pode andar em novidade de vida. Não fuja de Deus. Não, deixa eu dizer um negócio a você. Existe uma passagem que eu creio que é uma das passagens mais belas da Escritura. De uma mulher que entra onde Jesus está e o próprio Pedro estava condenando aquela mulher junto com os fariseus. E aí Jesus começa a dar um relato acerca daquela mulher, dizendo: olha, Pedro, eu entrei na tua casa, tu não me deste nada, Pedro. Essa mulher está lavando os meus pés. E aí Jesus diz: Pedro, quem mais ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Jesus nos ama, irmãos. É por isso que Ele muito nos ama. Devemos lembrar, irmãos, de quem é composta a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não é a mesma que é composta pelos soldados de Saul. Os soldados de Saul, irmãos, eram os mais fortes, os mais belos, os mais altos, os mais fortes. Mas a igreja de Deus é como os soldados de Davi, os endividados, os amargurados de espírito. A igreja do Senhor, irmãos, é como os apóstolos, os homens simples da Galileia. É por isso que eu digo, irmãos, não se escandalize. A igreja do Senhor é a igreja do ex-traficante, ex-bandido, ex-adúltero, ex-prostituta, ex-embriagado, ex-tudo, mas transformado pelo sangue do Cordeiro. Pessoas que foram alcançadas pela graça. Pessoas que o mundo, irmãos, não dava valor, foram esquecidas, jogadas na traça, mas o Senhor os salvou. Como é que você, irmão, pode levantar sua cabeça, seu nariz e dizer: não, aqui só entram os melhores homens? Não. Quem entra nos céus é aqueles que um dia foram os piores dos homens, mas foram alcançados pela graça do Senhor. Não se escandalize. O hino que você canta, muitas vezes, o salmo que a gente lê, foi escrito por um ex-adúltero, por um ex-assassino. O Salmo 51. Quando foi que Davi o escreveu? No dia que o profeta Natan repreendeu pelo seu pecado, de ter adulterado com Betseba, de ter matado um homem. Quem foi o libertador, irmãos, do povo de Israel? Moisés. Um assassino, fugiu por causa de um assassinato. Abraão, pai da fé. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Olha o tipo de gente, irmãos, que Cristo alcançou. Nós não podemos esquecer do perdão e da graça e da misericórdia de Deus. Não se escandalize, irmãos. Quem prega para vocês é tudo isso, já foi tudo isso. Ex-prostituto, ex-drogado, ex-embriagado. Mas agora, irmãos, um servo do Senhor. Nunca se esqueça disso. Mas em terceiro lugar, em Deus temos esperança quando esperamos nele. A esperança cristã não depende de enxergarmos o amanhã. Depende de confiarmos no Deus que prometeu o amanhã.
Esperar em Deus é confiar, ainda quando não vemos aquilo que esperamos. Espere no Senhor. Nele há salvação, copiosa redenção. Para concluirmos, irmãos, nós estávamos afundados no pecado, incapazes de nos levantar por nossa própria força, mas o Filho de Deus entrou na nossa condição. Ele se humilhou, tomou sobre si a nossa carne, carregou os nossos pecados e desceu até a morte, morte de cruz. Ele levou nossa culpa, recebeu o nosso juízo que merecíamos. Mas Cristo, irmãos, não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou. Por isso a nossa esperança não é uma esperança vazia ou morta. Aquele que desceu às profundezas da morte, ressuscitou e está vivo. E é isso que Ele faz conosco. Ele nos tira da morte e nos dá vida, irmãos. E vida eterna. Nós estávamos mortos. Cristo nos resgatou da morte e nos trouxe vida. Era isso o nosso estado. Não era doente, não era enfermo, era morte, morte eterna. Inferno Ele nos tirou. Irmãos, nunca podemos esquecer da morte que Cristo nos tirou, irmãos, nos trouxe vida. Ele é o nosso Salvador. E agora, irmãos, esperamos e ansiamos por nosso Salvador, para ter mais comunhão com Ele, presença com Ele. Só podemos, irmãos, louvar o nome do Senhor por tamanha salvação. Por causa disso, irmãos, em Deus tenhamos esperança. Não perca a esperança. Em Deus há salvação. Vamos orar. Pai, obrigado por tamanha salvação. Das profundezas da morte nós fomos resgatados, para que assim pudéssemos ter vida contigo, vida eterna. Nos ajuda, Senhor, a não nos afastar da Tua presença, a não negar o Teu santo nome. Ajuda, Senhor, a testemunhar esse santo evangelho, para que todas as pessoas confessem Jesus Cristo como Salvador. Para aqueles que estão mortos, Senhor, aqueles que estão perdidos nesse momento, aqueles que estão afastados da Tua presença, possa voltar para Ti, Senhor. Possa ser alcançado pela Tua graça, pelo Teu povo, pelo Teu grande amor, de onde o Senhor nos resgatou. Oh, Senhor, não nos deixe, Senhor, não nos deixe, porque em Ti temos esperança. Em nome de Cristo, a quem oramos. Amém.